Olá, amigos da TV Cidade Taubaté. Estamos iniciando mais um programa Talentos do Vale, onde cada semana apresentamos um talento para nos mostrar sua arte. E como você já sabe, nesta quarentena, ninguém sai de casa. Por isso, essas entrevistas estão sendo feitas pela internet. Como essa que vamos fazer agora. Nada mais, nada menos do que a internacional Mary Oliveira. Olá, Emílio. Tudo bem, Mary? Bem, graças a Deus. Eu aqui na minha casa, você aí na sua casa e todo mundo se cuidando, né? Pois é, essa é a nossa situação atual. Mas rezando para tudo isso passar. Mary, nós já conversamos bastante em outra ocasião na TV Cidade e hoje nós estamos fazendo em casa. Hoje eu estava pensando uma coisa. Na entrevista que nós fizemos na TV Cidade, você deu umas boas aulas sobre música lírica e canção lírica e sobre sopranos e mezzo-sopranos. Mas hoje seria bom a gente falar sobre o seu repertório. Que tal essa ideia? Eu acho maravilhoso. A gente selecionou algumas coisas e a gente vai começar com ópera, inclusive. Começar com o papel que eu amo cantar, que é Carmen, papel título da ópera francesa mais famosa de todos os tempos, Carmen, de Georges Bizet, né? Que eu cantei em vários teatros brasileiros e por isso a gente vai colocar um trechinho. É uma história maravilhosa sobre uma cigana, né? Que se apaixona por um soldado e também se apaixona por ela. Tem um desfecho trágico, como toda ópera, mas uma história linda, maravilhosa, vivaz, com uma música maravilhosa, as montagens são sempre muito alegres, porque a música já traz isso em si. Então, a gente pode começar vendo Carmen.
Sempre é bom rever esses espetáculos artísticos que infelizmente não são muito divulgados pela nossa mídia atual, não é, Mary? Não é só pela atual, né? Acho que é um mal mesmo que a gente enfrenta no terceiro mundo, mas também desse mundo tão monetizado, né? Tão mercantilista, que não valoriza aquelas artes que influenciam o pensamento humano e promovem o pensamento, né? Como são todas as artes instruídas, né? Eu não gosto de usar o termo música erudita, porque as pessoas geralmente não sabem o significado, né? Mas a música instruída, aquela que te promove o pensar, que te leva a pensar sobre si, sobre suas histórias, sobre a história da humanidade que nós pertencemos. Então, nesse sentido, sim. Mas eu acredito até que a pandemia e todo esse movimento em prol do online, tudo online, as pessoas mais conectadas, vem ajudar muito a que se propague mais a cultura, o acesso à arte, e as pessoas podem procurar e vão encontrar. Uma curiosidade, a Ópera Carmen foi realizada onde? Essa montagem que a gente assistiu, os trechos são do Teatro Castro Alves, em Salvador, com a Orquestra Sinfônica da Bahia, sob regência do maestro Pino Ones, que faleceu há um tempo, um grande maestro baiano, e com o coro da Bahia, com a orquestra da Bahia, com o balé da Edace, um balé maravilhoso da Galícia, espetacular, foi uma montagem espetacular sob direção cênica de Francisco Mairim. Um trabalho maravilhoso, eu amo essa produção. Fantástico. Você também chegou a se apresentar no Amazonas, né? Sim, eu cantaria no Amazonas agora, em abril passado, não fosse a pandemia, Eita! uma outra ópera, no Festival Amazonas de Ópera. Eu cantei, estive lá em 2018, cantando uma ópera maravilhosa do Daniel Catan. Ela se chama Florência no Amazonas, Florência nel Amazonas, que é uma história fantástica sobre uma cantora lírica brasileira na história, mas que canta em espanhol, né? Toda a ópera canta em espanhol. E o compositor, o Daniel Catan, ele assim, um trecho maravilhoso de uma aluna do Gabriel Garcia Marques, a Marcela Fuentes Berain. É muito bonita, a história inteira se passa dentro de um navio que está singrando pelo Amazonas, a história sai da Colômbia e chega a Manaus. Tudo acontece no Rio. É uma história muito bonita, uma ópera linda, de uma música maravilhosa, e a gente vai poder ouvir a área da minha personagem, a Paula, quando acontece um acidente no barco e o marido dela cai no mar. Cai no Rio Amazonas. Cai no Rio Amazonas, e ela canta uma área linda ali, quando ela recobra a consciência, ela canta uma área linda, a área da Paula, da ópera Florência em El Amazonas.
tuve miedo, Álvaro, temía perderme en ti, quise entonces controlarte. Dejé que el orgullo me venciera, hasta que me vi y volví infeliz para dañarte. Si pudiéramos salvar nuestro amor, ¿cómo podremos derribar este muro de Magnífico esse Florencia en el Amazonas. Tá vendo como eu falo em espanhol? Florencia en el Amazonas. Muito bom mesmo. Mas você também cantou em outros lugares no Brasil, não é? Eu não sei nem dizer todos os lugares, mas faz um tempo, eu não consigo lembrar. Eu guardo, sim, as pessoas no coração sempre, as orquestras, o pessoal do teatro, sempre guardo, mas acho que lembrar de todos eles é quase impossível. Mas um lugar muito, muito querido, se tornou muito querido para mim desde 2013, quando cantei pela primeira vez lá, foi Porto Alegre. Eu cantei a Missa de Requiem do Verdi lá em 2013 e mais recentemente, no ano passado, em 2019, cantei a cantata Alexander Nevsky, do Sergei Prokofiev, que é uma obra russa, que conta a história exatamente a trilha sonora do filme de mesmo nome, Alexander Nevsky. É um filme antigo, para a qual o Prokofiev fez a trilha sonora. Essa própria trilha ele transformou numa cantata para concerto. Então, eu canto o movimento número 6, em que a noiva, na história do filme, a noiva ela é chamada de noiva, mas na verdade ela era prometida e havia 2 pretendentes para ela. E os 2 foram para a guerra. E depois ela chega no campo de mortos, estão todos mortos, inclusive os 2 pretendentes. E ela passa por esse campo ensanguentado, cantando, lamentando, é um grande lamento, né, pelos mortos, e inclusive falando do tema, dos termos usados para os guerreiros russos, que era o termo gavião, os gaviões guerreiros, né? Então ela descreve o que ela mesma está fazendo, andando pelo campo de mortos, e beijando as faces ensanguentadas dos gaviões guerreiros mortos na batalha. Então é muito emocionante isso. Eu fiz com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, na Sala Nova, na Casa da Música da OSPA, sob regência do maestro Manfredo Schmidt. Um beijo enorme para eles, inclusive, se eles assistirem a gente, eu os guardo muito bem no coração. É um lugar maravilhoso de cantar.
Bom, Mary, eu reparei um pequeno detalhe. A orquestra está tocando e você entra lentamente, faz a interpretação musical e depois se retira também cabisbaixa. Isso seria para fazer o personagem da noiva, né? Da moça. Exatamente, exatamente. Como a cantata toda é bastante longa e a interação do coro, as partes instrumentais, não é interessante que o cantor fique ali parado em cena o tempo todo, não faz sentido. Então, na introdução do movimento em que ela canta, em que a noiva canta, ela entra andando, como se estivesse andando no campo de mortos, canta e depois sai de volta para Muito que bom. isso seja mesmo compreendido melhor ainda. Excelente. Esse foi o Campo dos Mortos, muito bom. Mas você se apresenta, você já falou, Carmen foi na Bahia, né? Isso. A Florência no Amazonas foi em Manaus, Manaus e Campo dos Mortos em Porto Alegre, né? Porto Alegre, sim. Mas você também se apresenta fora do Brasil, Sim, sim. em vários lugares já. A gente vai ver agora um pedacinho de um concerto muito querido que eu guardo no coração, que com o Du Cappuccino, com o André Simão, que também está bateando, Eita! tão amado, grande violonista, radicado na Alemanha, e a gente agora já está chegando na época de outra turnê, se Deus quiser, esse ano foi atípico, né? Se Deus quiser, ano que vem a gente vai poder fazer nova turnê lá na Europa, e a gente, numa dessas ocasiões, a gente fez um concerto muito lindo que a gente pode registrar com bom material e tudo mais, lá em Nuremberg. Então, e a gente fez, é lógico, música brasileira, Dengues, a Mulata Desinteressada, de Marlos Nobre, um compositor brasileiro pernambucano maravilhoso, com uma grande e vultuosa obra, e ele mesmo já pegou essa nossa gravação, já compartilhou na internet, já enviou mensagens de congratulações e já colocou muitos textos falando a respeito da nossa interpretação, mesmo porque essa obra original para voz e piano. E o André Simão fez uma transcrição para violão e voz. Então, a adaptação é feita pelo André para o violão, que não é uma coisa fácil, né? Fazer essa adaptação bem feita e ficou maravilhosa. Então, por isso a gente vai poder ver o Dengues. Dengue. Não, Dengues. Dengues da Mulata Desinteressada. Dengues, no plural. Então agora, com dois talentos do Vale, Dengues da Mulata Desinteressada. Te dei vidro de cheiro, te dei colar de contas, te dei fizeste conta, comprei artigo estrangeiro, outro vidro, outro colar. Não quiseste olhar, não quiseste olhar. Não queres a preciosa, te prometi um vestido, disseste um rasgo atrevido. Mas falei baixinho, Rosa, fui buscar o meu violão e suspiraste, suspiraste.
chegamos ao final de mais um programa Talentos do Vale. E ofereço aqui o microfone para nossa amiga Mary Oliveira, para as nossas despedidas. Bem, meu abraço grande para todos que estão nos assistindo. Obrigada, Emílio, pelo privilégio sempre de compartilhar música com você. É um prazer. A gente se encontra no próximo com o Vila Lobos, né? A gente se encontra aí. Beijo para a TV Cidade. Cuidem-se bem, se puderem, fiquem em casa. Cuidem-se nessa época para que nos encontremos no futuro todos felizes e saudáveis. Assim seja. Eu também faço minhas despedidas, mas na próxima semana estaremos de volta com mais um Talentos do Vale.